Graça e paz. Irmãos, eu quero compartilhar uma mensagem que Deus colocou ao meu coração. Por favor, abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 12. Eu quero falar sobre o menor da casa. Quem aqui é filho mais novo de sua família? Deixa eu ver. Amém. Amém. Eu sou o mais novo entre 4 pessoas da família de meu pai. Então, para mim, falar sobre isso realmente é com propriedade, porque vivo. Vocês sabem que Deus tem algo com o primogênito. Primogênito é o primeiro filho nascido do casal. Mas eu procurei em toda a Bíblia uma relação entre os primogênitos, que Deus abençoou, e o menor da casa. Certo? Então vamos analisar aqui um pouquinho. Quem é o primogênito aqui? Quem é primogênito mais velho de sua família? Amém. Que Deus também te abençoe. Amados, Juízes, capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, ó Senhor, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. Amém. Irmãos, desde o Éden, havia uma promessa para o primogênito. Mas a Bíblia diz que o Senhor abençoou ou recebeu a oferta do segundo filho, Abel. O primogênito era Caim. Deus também tinha uma aliança com Abraão. Deus deu a Abraão 2 filhos, pelo menos. E o mais velho era Ismael. Porém, Deus abençoou Isaque. Deus deu a Isaque 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus abençoou o mais novo, Jacó. Deus deu a Jacó 12 filhos. Entre os 12 filhos, Deus abençoou a José. José não era o mais jovem, porém era um dos mais jovens. Deus deu a José 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés era o mais velho. Deus abençoou a Efraim. E por que Deus faz essas coisas? Se a promessa era para o mais velho, por que Deus abençoou o mais novo? Deus tem um compromisso em fazer o seu nome ser glorificado. Muitas das vezes, em algumas ocasiões, quando o óbvio acontece, nós não contabilizamos isso como um milagre. Quer ver uma coisa? Se Deus te livrar de um acidente de bicicleta, você conta o testemunho na igreja? Mas e se você cair de um avião? Aí você vai dizer: não, para aí, bicicleta tudo bem, é normal, mas avião já é milagre. Pois o mesmo Deus que faz o milagre no avião, faz na bicicleta. Se Deus te abençoar que você conseguiu um emprego numa multinacional, sem você nunca ser gerente, você se tornar gerente de um dia para a noite, você conta o testemunho? Sim.
Mas e se ele abrir uma porta dentro da tua área de trabalho? Você vai dizer, é normal. Eu estudei, me capacitei, pela minha força consegui o emprego. Então, geralmente, o Senhor começa a permitir que algumas pessoas que não são, cheguem em posições para que o nome dele seja extremamente glorificado. Quando o profeta foi na casa de Davi, e ele teve que escolher entre os filhos do seu pai, Jessé, passou-se 7 filhos. E o profeta olhou para ele, o profeta Samuel olhou para o pai de Davi e disse, não tem mais ninguém? Ele disse, tem um. E quem é? É o menor da casa. Por alguma razão, a primogenitura no Velho Testamento, ainda que fosse uma ordem de Deus, em muitas das ocasiões, o Senhor pegava o menor. Para quê? Para ele ser Deus. Para ele ser glorificado. Nesse texto que nós lemos, o Senhor aparece a Gideão e disse a ele, Gideão, eu preciso que você faça algo. Você vai livrar o meu povo da mão dos midianitas. E como vocês bem viram, ele disse, Senhor, como posso eu fazer essas coisas? E se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio esse mal? Que mal é esse, irmãos? O mal aconteceu porque os midianitas, durante 7 anos consecutivos, eles vinham, todo ano, quando Israel plantava a sua roça, os midianitas vinham na época da colheita e colhiam tudo o que eles haviam plantado, durante 7 anos. Por quê? Porque Israel fizera o que era mal diante do Senhor. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que toda vez que alguém, ou pelo menos um cristão, faz algo que é mal diante do Senhor, o Senhor o coloca na mão do opressor. Se você for ler o livro de Juízes, você vai contar inúmeras histórias que começam com o seguinte tema: então Israel fez o que era mal diante do Senhor. E toda vez que Israel fazia o que era mal diante do Senhor, o Senhor permitia que Israel caísse na mão de um opressor. Todo o nosso pecado tem uma consequência, irmãos. Deus te ama, Deus quer te abençoar, Deus te perdoa, mas todas as nossas ações, já diziam, têm uma reação. E agora os midianitas vinham todo ano, durante 7 anos, e nós sabemos que na Bíblia o número 7, é o número da perfeição. E agora eles vêm, e Deus resolve dar um basta naquela situação, e ele escolhe um agricultor, um homem desprovido de todo e qualquer treinamento militar, um homem que nunca havia sido absolutamente líder em nada, um homem que não tinha preparação nenhuma, capacitação nenhuma para essa função. E aí o Senhor diz, eu sou contigo. E a primeira pergunta que você deve fazer, provavelmente quando está numa provação, que você geralmente faz, eu às vezes também faço, digo, Senhor, se o Senhor é comigo nesta batalha, por que este mal me sobreveio? Quantas vezes nós nos perguntamos isso? Se o Senhor é conosco, por que estamos passando por isso? Muitos de nós, quando estamos passando por momentos de angústia, momentos em que os nossos inimigos estão, durante anos, atacando a nossa vida e a gente não consegue sair. Há quem faça essa pergunta, Senhor, se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? E ele disse, levanta-te, disse o Senhor. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai
nesta tua força. Que força, irmão? Que força? Parece que o Senhor estava rindo aqui. Vai nessa tua força. Que força é essa? Nenhuma. Que eu vou livrar vocês dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Irmãos, quando Deus te dá uma ordem para fazer algo, seja esta ordem para confiar, seja esta ordem para marchar, seja esta ordem para ficar em silêncio, muitas das vezes, nós temos o hábito de olhar para as nossas próprias capacidades e dizer: quem sou eu? Eu sou o menor da casa. O ser humano cristão vive em dois extremos. Ou ele acha que é muito, mais do que realmente é, ou ele acha que não é aquilo que ele é. Se o inimigo tiver que batalhar dentro da tua mente, para fazer você sair do centro da vontade de Deus, ele vai trabalhar com os seguintes temas: ou ele vai te empurrar, ou ele vai te puxar. Ou ele vai olhar para você e dizer: você é a mulher mais linda que existe em Rio Verde. Ou ele vai olhar para você e vai dizer: você é a mais feia que tem em Rio Verde. Ou ele vai olhar para você e vai dizer: você é o mais inteligente que tem nessa igreja. Ou ao contrário: você é o menos inteligente que tem nessa igreja. Ele vai olhar para você e vai dizer: você é o menor da casa. Quem é você? Como que Deus poderia usar alguém como você? E o problema é que quando o inimigo lança uma seta, ele não usa a palavra você. Quando a seta vem, ele usa a palavra eu. Então a seta não vem direcionada à terceira pessoa. Ela vem dizendo: quem sou eu para Deus me usar? Quem sou eu para vencer esta batalha? Quem sou eu para Deus se levantar em meu favor? Quem sou eu? Eu sou o menor da casa. E o Senhor está dizendo: vai, porque eu sou contigo. Na batalha de Davi contra Golias, Davi era o menor. E o interessante, irmãos, é que Deus queria usar uma situação para mostrar que a nossa força só é força se nós estamos diante das mãos do Senhor. A nossa força só é força se nós estamos embasados pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vai dizer para você: diga ao fraco, eu sou forte. E não é porque eu sou forte em mim mesmo, mas aquele que me chamou, é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem muitos cristãos que ainda não sabem o poder que tem. Irmão, irmã, Deus está contigo. Pastor, isso é um clichê? Não, isso é uma promessa. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós não vamos em direção ao nosso adversário, ao nosso inimigo, com a cabeça baixa. Tem pessoas que pensam que nós já estamos derrotados. O inimigo pensava que a nossa nação estava debaixo do seu jugo. Nós temos um Deus, irmãos. Nós temos um Deus. Ainda existe um povo que ora nessa nação. Deus ainda há de pelejar por nós. Parece que o inimigo vem plantando e roubando a nossa colheita durante anos. Mas nós ainda temos um Deus. E Ele não nos desamparará, Ele não nos deixará só. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele pelejará por nós.
E ele disse: ai, Senhor, como eu livrarei Israel, se a minha família é a mais pobre? Você sabe que eu vim de uma família muito pobre. A minha família era muito, muito pobre. E quando eu recebia profecias, e tinha uma época que os profetas me perseguiam, eu entrava no culto, o profeta, era incrível, eu chegava atrasado, sentava no último banco, e eu entrava no púlpito, e o Espírito Santo descia no profeta, e ele ia lá e me dava uma única profecia: eu vou fazer de você um pastor, vou te levantar. Aí, com o passar do tempo, vou te usar e tal. Aí, de repente, eu falava: não, vou numa igreja diferente, ninguém me conhece. Chegava lá, aí, quando o pregador começava a sapatear e andava no corredor, eu falei: lá vem ele, lá vem ele. Irmãos, mas era todo profeta que colocava a mão na minha cabeça falava a mesma coisa. Só que com o passar do tempo, isso foi gostoso de ouvir: olha, Deus é comigo, Deus está comigo, isso era legal, nossa, que bom. Só que com o passar do tempo, irmãos, a promessa em si não surgiu nenhum efeito. E o tempo foi passando e a minha vida só piorava. As coisas só ficavam mais difíceis, e eu dizia: Deus, se o Senhor está comigo, por que que eu passo por essas coisas? Até que um dia eu me irritei, e eu disse: hoje eu vou numa igreja, porque aquele profeta lá não é aquele profeta de profetizar bênção, aquele camarada lá, Deus usa ele mesmo e tal. E eu e a minha esposa, aí eu já estava casado, aí eu chego com a minha esposa no culto, e aí de repente o profeta levanta, chega onde é que eu estou e fala assim: irmão, eu vejo uma chave na tua mão. Eu falei: é hoje que vem a minha vitória. Aí ele diz assim: mas irmão, o anjo veio, pegou a chave da tua mão e entregou para aquele casal lá. Eu falei: ah, se eu pego esse anjo, volta aqui, é hoje o dia da minha vitória. Então eu recebia sempre esse tipo de promessa: é sempre amanhã, eu estou contigo, eu vou te abençoar, eu vou te guardar, eu vou te proteger, e lutas em cima de lutas, provações em cima de provações. Eu tive que enfrentar uma depressão com 17 anos, porque eu estava com a mente assim, acreditando tanto na promessa de Deus, e com tanta força de vontade, com tanta fé, que eu pensava assim: agora vai, é esse ano, aqueles cultos de final de ano, irmão. Eu pensava assim: eu vou profetizar com todas as minhas forças, porque este ano a vitória vai vir. Irmãos, e eu profetizava, e eu declarava, e eu fazia atos proféticos, e eu vim em toda a campanha, e no final do ano a minha vida continuava do mesmo jeito. E eu dizia: Deus, se o Senhor está comigo, por que que essas coisas me sobreveem? Deus me quebrou, irmãos, em muitas áreas, em muitas áreas. Quando eu pensava que estava forte, Deus me derrubava e me fazia fraco. E por quê? Porque Ele é Deus. Porque Deus precisa trabalhar nosso caráter. Deus precisa trabalhar nossa confiança nele. Um dia eu estava todo independente, tinha conseguido um bom emprego, recebi uma proposta daquelas irrecusáveis, que todo mundo olha e fala assim: é Deus que está nesse negócio, só Deus. E eu vou em direção àquela empresa, a hora que eu coloco o pé na porta, vem uma daquelas profetas que a gente odeia ver, e ela colocou a mão no meu rosto e diz assim: assim te diz o Senhor, volta, este lugar não está para você. Eu dizia: Deus, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E talvez você está aqui nesta noite, passando por uma situação bem próxima à minha. Quem sabe, você recebeu uma promessa já faz muito tempo. Deus falou contigo. E aí tem gente aqui, me diz o Senhor, que já está até pensando: não era profeta quem falou comigo. Se equivocou, porque não está acontecendo. E assim, eu te digo nessa noite: creia, Deus ainda é Deus para cumprir.
Se Deus falou contigo, irmã, irmão, passe o tempo que passar, Deus é Deus para cumprir a sua promessa. Pastor, mas Deus falou comigo e a coisa só piora. Não se preocupe, Deus não depende da tua força, Deus não depende do poder aquisitivo da tua família, Deus não depende do número de clientes que você tem. O que Deus depende apenas, a única coisa que Deus está pedindo de você nesta noite é creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E ele disse, eu sou o mais pobre. Como Deus pode usar um pobre, irmãos? Como é que Deus pode levantar um pobre? E da tribo mais pobre, entre os mais pobres, eu sou ele, dizia ele. Como é que Deus pode pegar um homem com essas características e usar? Como Deus pode pegar uma pessoa sem capacitação nenhuma e usar? Como Deus pode pegar um borracheiro e transformar ele num grande empresário? Como Deus pode pegar uma irmã que não tem faculdade e transformar ela numa das maiores empresárias de Rio Verde? Como que Deus pode fazer essas coisas? Porque Ele é Deus. Crê em Deus. Ele disse, não te disse eu estou contigo. Irmão, esta palavra deveria me bastar. Se Deus está falando que está comigo, irmão, deveria ser suficiente para que eu acreditasse que a minha vitória está garantida. É bem verdade, eu também aqui não quero ser um daqueles pregadores que prega apenas maravilhas. Irmão, todos nós temos crise de fé. Tem tempo que a gente olha para Deus e diz, Deus, por que o Senhor não me mata logo? A gente é jovem, eu em algumas situações no passado, eu era novo demais, inexperiente, ainda não tinha visto a glória de Deus. Deus ainda não tinha se cumprido a promessa na minha vida e já tinha passado anos e anos e anos, e eu olhava para Deus e dizia, Deus, o Senhor me colocou nessa terra para duas coisas apenas, sofrer e ser humilhado. E quando vi um daqueles profetas, eu dizia, lá vem de novo, irmão, eu já perdi a fé nesse negócio aí. Perdi a fé. O tempo passa, as promessas de Deus parece que tardam, porque Deus não tarda. Agora Deus tem algo, muitas das vezes quando Deus te promete, Ele te promete com muito tempo de antecedência. Não é? Jesus mesmo disse, eu estou indo ali e já volto. Tem 2000 anos. Deus falou para Israel, eu estou tirando vocês daqui, vou colocar vocês na terra prometida. Passou-se 40. Aí você vai dizer, pastor, mas lá foi por causa de, por uma razão ou por outra, nem toda promessa que Deus te faz hoje, se cumpre hoje. E geralmente quando Deus avisa, irmão, é para ver se você vai ficar na brecha. Quando Deus te promete alguma coisa, é para ver se você vai continuar firme. Porque não pense você que o inimigo não viu o que Deus te prometeu. De manhã aqui nós chegamos à seguinte conclusão, qual é o melhor culto? Aquele que nós perdemos. Não foi? Porque quando o pastor está em casa preparando a palavra para transmitir à igreja, e o inimigo vê ele lendo a Bíblia, o inimigo começa a pensar, qual das pessoas que eu vou impedir hoje para ir no culto? Porque se ela vir, esta palavra de Deus vai mover ela. Se ele vir, esta palavra de Deus vai mover ele. Então, eu vou tentar impedir. É aí que o pneu do carro fura. É aí que a bateria do carro está inoxidada. É aí que chega aquele parente que você nunca vê na sua casa, mas nesse dia ele aparece. É aí que começa a acontecer essas coisas. Até chuva vem. E você olha e fala, hoje eu não vou não. E aí quando você chega em casa, alguém diz assim para você, o culto hoje foi maravilhoso. E os irmãos postam as fotos na rede social dos irmãos recebendo batismo com o Espírito Santo, e você já tem 4 anos, 5 anos pedindo, e diz, nossa, se eu tivesse ido.
Alguém diz assim: houve uma unção de cura, derramou uma unção de cura na igreja, e você diz: nossa Deus. Qual é o melhor culto? É aquele que eu tenho que vir. Todos. Todos, irmãos, eu tenho que vir todos, irmãos. Você nunca sabe quando o anjo vai agitar as águas. Você nunca sabe se você vai ser o primeiro a ser tocado pelo anjo. Você nunca sabe se Deus vai tirar esse dia especificamente para falar contigo. Então venha à casa do Senhor. Como Deus pode usar eu? Disse ele. Porque a minha família é a mais pobre de Manassés. Observa que ele era da família de Manassés. Nós dissemos que Deus havia abençoado quem? Efraim. Estamos falando de um homem que não tinha possibilidade nenhuma, irmãos. Nenhuma. E ele disse: e da casa de meu pai eu ainda sou menor. Ou seja, vai lá, pega o primogênito. Tua promessa não é para o primogênito? O Senhor não capacita o primogênito? Vai lá, pega o primogênito. E o Senhor lhe disse: porquanto eu irei contigo, e tu ferirás os medianitas. Irmãos, essa batalha aqui é uma batalha muito conhecida, porque quando Deus falou com ele, Deus queria mostrar para o povo, para mim, para você, que Deus faz é porque Deus é Deus, que nós não podemos confiar nas forças nossas, porque vai existir um momento que você não terá forças. Existe um momento que você não tem mais força para orar. Existe um momento que você está tão cansado, tão cheio de problemas, que a única coisa que você sabe falar é chorar. Não são nem palavras. Existem as orações mais eficientes que a gente faz é quando a gente dobra os joelhos e a gente começa a chorar na presença do Senhor. E a gente diz: Senhor, eu não tenho palavras para falar contigo hoje. A única coisa que eu sei fazer é chorar na tua presença, Senhor. E eu sei que o Senhor consegue interpretar as minhas lágrimas. E Deus queria mostrar para eles que Deus queria dar uma vitória simbólica para que o povo acreditasse que Deus era Deus. Então Deus chama 33 mil homens. E esses homens vêm para a batalha e eles começam a se preparar para a batalha, e Deus olha e diz assim: ó, é o seguinte, Gideão, tem carne demais no meio de vocês. Tem homens demais. Vocês têm mais força de vocês do que a minha. Vocês vão confiar mais no braço de vocês do que no meu. E se eu der para vocês o milagre hoje, vocês vão acreditar que o milagre só veio por causa das suas próprias forças. Alguns de nós, o Senhor permite que nós chegamos em uma posição tão pequena que a gente não tem condições nem de pedir socorro para alguém. Irmãos, eu quero fazer uma oração nessa noite depois desta mensagem. Eu não quero receber um milagre, eu quero ser um milagre vivo. Eu não quero apenas vir aqui contar um milagre, eu quero ser um milagre. E eles agora vão, e o Senhor diz: vamos fazer o seguinte, pergunta aí quem é que está com medo de vencer. Quem é que está com medo do inimigo? Quem é que está pensando que não vai ser, que Deus não vai dar vitória? Quem é que está acreditando que o inimigo é maior, mais forte? Manda todo mundo voltar para casa. E a Bíblia vai dizer que eles começam a voltar. Desses que voltaram 22 mil. E eles agora ficam com apenas 10 mil. E eles pensaram: bom, 10 mil é suficiente para a gente vencer mais de 100 mil inimigos. É 10%. Se cada um matar 10 mil, né? Vai dar certo. E aí o Senhor olha para eles e diz assim: olha, é muita gente ainda, como vocês sabem. E o Senhor vai lá e tiram entre eles e sobra apenas 300 pessoas. E Deus disse: com essas 300 pessoas eu vou te dar a vitória. Sabe o que é isso, irmão? É pagar uma dívida de 135 mil com 300 reais.
Sabia? É isso? Que desconto, hein? É se levantar dentro da sua família e fazer a diferença, mesmo você não sendo diferente. Fazer a diferença porque Deus é contigo. E é pela força dele, não pela minha. Hoje eu olho para mim e eu participei daquele culto aqui de manhã. Nós tivemos um culto poderoso, abençoado, cheio do Espírito Santo. E eu falando para minha esposa: amor, quem sou eu? Quem sou eu? Apanhador de tomate. Quem sou eu? Não é por minha força, não há nenhum atributo em mim que faça com que Deus faz isso. Isso aconteceu o que aconteceu porque Deus é Deus. Ai de mim, irmãos. Ai de você se não fosse o Senhor. Tem gente que o inimigo está te ameaçando. Tem gente que o inimigo está falando ao teu sentimento, às tuas emoções, dizendo: você não vai conseguir, você não pode, você não é capaz. Irmão, se o inimigo conseguisse te derrotar, você não estaria aqui hoje. Creia em Deus. E para resumir a história que nós estamos lendo aqui, no capítulo posterior, capítulo 7, versículo 22, Deus deu a eles uma estratégia de guerra. Capítulo 7, versículo 22. E disseram: olha, vocês vão tocar as buzinas, vocês vão enfrentar com 300 homens, vocês vão enfrentar mais de 100. Será 450 homens deles para cada um homem de vocês. E vocês terão que ir a esta batalha. E aí vocês vão confiar que não é pela força de vocês, mas é pela minha força, diz o Senhor. E eles foram. E no versículo 22, eles tocaram a buzina, pôs os 300. E o Senhor tornou a espada de um inimigo contra o outro. E isto em todo o arraial. E o exército fugiu. E Deus lhes deu a vitória. Por que você vai vencer? Por que você vai vencer? Por sua força? Não. Então pare de pensar que você não vai vencer. Pare de pensar que Deus não vai te dar essa vitória. Existe aqui algumas pessoas que estão com o pensamento de que não há mais vitória para você. Você é o menor da casa. Talvez nesta igreja, você é o menor. Mas há um Deus que te cuida. Há um Deus que te guarda. Há um Deus que te protege. Há um Deus que te toma pela mão direita e diz: venha. Venha. Há um Deus poderoso, irmãos. E Ele está dizendo para você: não te disse eu, vai, porque eu sou contigo. E que força que eu tenho, pastor? É com essa tua força, te diz o Senhor no texto. É com essa tua força, pastor, mas a minha força é pequena, pastor. Não depende de você, depende daquele que está contigo. Eu não tenho ferramenta suficiente, você não depende das suas ferramentas, você só depende do Senhor. Eu não tenho dinheiro, eu sou mais pobre, eu sou menor, eu não tenho condições. E Deus está dizendo para você: vai nessa tua força. Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Vamos nos colocar em pés, eu quero orar por ti.